Você já parou pra pensar se a sua vida é realmente boa? Independente da sua resposta, eu afirmo que na verdade ela é horrível. E eu vou te provar isso. Imagine a história de Miguel. Ele é como muitas pessoas por aí. Ele assiste vídeos no YouTube, gosta de canais com apresentadores de voz marcantes e o YouTube é a sua rede social favorita. O Miguel tem um emprego, mas não um que ele ame. No início, ele até tentou gostar, se convenceu de que estava no caminho certo, mas agora mal consegue suportar o dia a dia. Tudo parece vazio, sem propósito, como se o que ele faz não tivesse sentido algum. Pra piorar, o dinheiro que ele recebe nunca parece ser suficiente. Todo mês uma emergência, um gasto inesperado. E lá se vão os planos de economizar. Miguel também sente um vazio inexplicável. Ele vive com a sensação de solidão e inexistência como se não fizesse parte da sociedade. Ele tem dificuldades em se conectar com as pessoas e encontrar um propósito real. Não é uma depressão profunda, mas ele vive um ciclo de ansiedade e crises existenciais que vão e vêm. Quando ele assiste vídeos motivacionais, ele sente um fogo e se enche de esperança, mas isso logo se apaga e ele volta à mesma rotina sem sentido. Muitas vezes ele recorre a vícios, como assistir pornografia, apenas para escapar desse tipo de sofrimento. É o escapismo dele. Agora eu me pergunto, o quanto de Miguel você consegue se identificar? Essa história é baseada nos dados do meu canal. As estatísticas mostram um perfil curioso, jovens que se sentem perdidos, sem propósito, vivendo uma vida que não parece ter valor. Claro, eu não tenho acesso a todos os detalhes da sua vida, mas por generalização as tendências são inegáveis. Hoje em dia, vemos cada vez mais jovens desesperançosos com a vida, sem saber sobre o futuro e completamente perdidos. Alguns até criam piadas como domingo à noite para tentar mostrar ao mundo por meio de meta-ironia a dor que estão sentindo. E mesmo que essa situação seja comum, não significa que seja normal ou aceitável. O que será que está acontecendo com a sua vida? Não é preguiça, nem falta de vontade de viver. Algo mais profundo está errado. Algo que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Para começo de conversa, atualmente nós crescemos com a ideia de que bastava estudar para arranjar um bom trabalho e com isso nossa vida estaria resolvida. Esse era o mantra espalhado para todas as pessoas. Independentemente da sua idade, classe ou etnia, você podia conquistar o seu sonho. Qualquer um poderia comprar uma casa enorme com piscina, criar uma família feliz em um bairro bom e por aí vai. Mas hoje o quadro é completamente diferente. Veja, você provavelmente está ganhando ou vai ganhar menos dinheiro do que seus pais. Minha bisavó era pobre, mas mesmo assim conseguiu comprar uma casa no centro da cidade grande. Essa mesma casa hoje em dia vale no mínimo R$1.000 milhão. Qual a chance de, realisticamente, você conseguir comprar uma casa dessas com um trabalho comum? Você provavelmente também se sente deslocado dentro da sociedade, ao menos em comparação com as gerações anteriores de sua família. E isso não é difícil de perceber. Há protestos em todo lugar, universidades são vandalizadas, o país está mais dividido, o extremismo está crescendo. E como essa nova geração não possui nada, elas estão começando a rejeitar esses sonhos de casa própria, conquistar seus sonhos, família e por aí vai. Você provavelmente mora de aluguel e com certeza consome entretenimento em plataformas alugadas de streaming. E o aluguel se estende até para jogos, já que hoje em dia nem o jogo que você compra é realmente seu, nada é realmente seu. Você só está pagando para usufruir as coisas que são dos outros. Sua vida é pagar para viver. Claro que podemos começar a fazer uma crítica à sociedade e dizer que é tudo culpa da geração passada, o que estaria certo. A geração mais velha, que possui casa própria, economicamente falando, é sustentada pela dívida das gerações futuras. Ao invés deles estarem passando as riquezas que eles construíram, eles estão literalmente passando as dívidas. E falando em dívidas de cartão de crédito e cheque especial foram normalizadas. Na verdade, é até esperado que hoje em dia você tenha uma dívida. E as empresas de crédito só vão te dar crédito se você já é acostumado a pegar crédito e pagar por ele. Se você adota uma abordagem mais madura e sensata em relação às suas próprias finanças e vive prudentemente dentro de suas possibilidades, não vai ter um score tão bom assim. Pelo menos não para comprar uma casa. Agora, se você é só alguém querendo terminar a faculdade, provavelmente não se preocupa com nada disso. Na verdade, você se preocupa com o que fazer após sair da faculdade. Será se seu currículo vai dar para alguma coisa? Olha, eu sinto dizer, mas é bem provável que você não consiga emprego na sua área. Um levantamento de uma agência de estágios mostra que 48% dos profissionais que terminaram a faculdade nos últimos 2 anos estão empregados, mas só 20% deles na área em que se formaram. Entre os 52% que não conseguiram trabalho,
11% desistiram de procurar na pandemia. Hoje em dia as pessoas estão tão desiludidas com o sistema de educação e também com o mercado de trabalho formal que eles começam a olhar a possibilidade de virar motorista de aplicativo. E não me leve a mal, não há nada de errado em ser motorista de aplicativo. Muito pelo contrário, trabalhando direito você consegue ganhar bem mais de 3 salários, o que é simplesmente ridículo, já que um trabalho comum iria te pagar um salário, fora os descontos. Entende que ser motorista de aplicativo é uma alternativa muito melhor do que conseguir um emprego formal comum? Eu aposto que na verdade você acredita que o seu futuro é um emprego mal pago e uma casa alugada em um bairro longe e afastado, onde nem os prefeitos e vereadores da sua cidade se lembram que existe, com vários usuários de drogas na rua e vários perigos também. Isso sem falar que você vai pagar todo o seu salário para viver nesse lugar horrível. As pessoas dizem que é por meio da educação que você acaba melhorando de vida, mas até mesmo os professores passam por isso. Como professores que são ridiculamente mal pagos e subfinanciados pelo governo podem ajudar os seus alunos quando eles próprios estão completamente desmotivados e incapazes de pagar por qualquer coisa? Hoje em dia, os jovens já não veem mais futuro na vida deles. Eles até sonham, isso é verdade, mas vivem perdendo a motivação e se perguntam se vale a pena investir tempo e energia em algo que não vai dar retorno. O sonho deles morreu. Não importa o quanto trabalhem, não importa o quanto tentem economizar, eles simplesmente não conseguem. E isso não é culpa dessa atual geração, não é falta de motivação nem nada do tipo. É simplesmente porque você, hoje em dia, precisa se esforçar 20 vezes mais para conseguir a metade do que as antigas gerações conseguiriam conquistar. Você precisa voar para chegar onde eles chegaram andando. E isso não é culpa sua. A sua herança é uma economia fracassada e uma sociedade que não favorece os seus esforços. Eu, por exemplo, já trabalhei em uma fábrica de injetados e era operador de máquina. Eu vi diversas pessoas mais capacitadas que eu dando o sangue e o suor, trabalhando pesado 9 horas por dia com pausa de 30 minutos de almoço. Essas pessoas simplesmente não eram recompensadas. Já estavam há anos dentro da empresa e ganhavam menos que o motorista de aplicativo. Isso mostra que hoje em dia você simplesmente não consegue prosperar só com esforço e perseverança, igual seus avós. E o que é ainda mais assustador é que essa situação não está apenas gerando frustração e desesperança, mas também está agredindo a saúde mental de uma geração inteira. A epidemia de depressão e ansiedade entre os jovens nunca foi tão alta. As taxas de suicídio estão disparando. E em vez de abordar as causas profundas desse problema, o governo e as empresas estão oferecendo soluções rápidas como pílulas, terapia, em vez de resolver a raiz do problema, que é o sistema. O Brasil faz isso de uma forma diferente dos Estados Unidos, porque nós temos uma cultura mais pessimista. Porém, é óbvio que hoje em dia existe uma propaganda por trás da venda da ideia de que a felicidade é algo possível para a maioria das pessoas. O que poderia ser verdade se não fosse a mesma propaganda oferecendo como solução um sistema quebrado que impede o verdadeiro progresso das pessoas prosperarem. E isso não é culpa apenas dos jovens. Muitos deles foram criados em um sistema educacional que os deixou despreparados para enfrentar o mundo real. Eles foram ensinados a seguir as regras, a estudar, a se comportar, e em troca seriam recompensados com uma vida estável e próspera. Mas ao se formarem, muitos percebem que a realidade é bem diferente. O mercado de trabalho não perdoa ninguém. A competição é absurda e os salários são baixíssimos. Os empregos que existiam para os seus pais e avós já nem existem mais. Há alguns anos o mercado de programação prosperou, mas hoje está tão inflado e saturado que as pessoas não conseguem um emprego com tanta facilidade assim. Claro que existe a questão de estudar com afinco e se dedicar, mas mesmo que trabalhem duro e façam tudo certo, o custo de vida hoje em dia é tão alto que muitos não conseguem nem sair da casa dos pais, muito menos comprar uma casa própria. O que faz isso piorar é que com a ascensão das redes sociais, os jovens estão constantemente comparando suas vidas com as dos outros. Eu particularmente não gosto de resumir tudo às redes sociais, e realmente não vou fazer isso, mas não tem como deixar de falar sobre esse assunto. O uso de redes sociais está intimamente associado à redução da atenção dos jovens. A depressão entre os jovens está disparando, assim como a ansiedade e outros problemas de saúde mental. Além disso, hoje em dia, as pessoas veem influenciadores ricos ostentando casas luxuosas, carros caros e uma vida perfeita, o que só aumenta a sensação de fracasso. É porque isso não faz sentido mesmo. Durante toda a sua vida, eles disseram que bastava você vender as horas da sua vida, com estudo e trabalho, que você iria ganhar muito dinheiro. Mas então um rapaz humilde no interior começa a falar receba e agradecer a Deus e pronto, se torna um influenciador rico. E tudo bem pensar assim. Não é questão de inveja, é só que não faz sentido. Porém, na verdade, as pessoas só estavam mentindo para você o tempo inteiro, dizendo que para ser próspero é só trabalhar
e se esforçar. As pessoas ganham dinheiro como influenciadoras hoje em dia porque estão suprindo a necessidade de outras pessoas. Imagine que você chega ao trabalho e encontra um vídeo do seu youtuber favorito falando sobre a última treta do momento. Qual a diferença disso e da sua mãe que chega no trabalho à noite e quer ver a novela? É só uma questão de entender o mercado e se adaptar a ele. De novo, imagine passar a vida inteira ouvindo que para ser alguém de sucesso, basta ir para a faculdade e arranjar um emprego. O curioso dessa história é que hoje em dia os jovens nem batalham para mudar o sistema. Ao invés disso, eles preferem cair no ciclo de culpar a si mesmos, acreditando que são os únicos responsáveis por suas dificuldades. Essa mudança que deveria acontecer, na minha opinião, deveria ser uma mudança cultural. Hoje em dia nós temos essa obsessão pela ideia de sucesso individual, e com isso esquecemos completamente que às vezes o que nos deixa feliz é ajudar o coletivo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas antigamente, pelo simples fato da sociedade ser mais religiosa, as pessoas eram relativamente mais felizes que hoje em dia. Isso porque elas tinham um senso de propósito. Por mais que não tivessem as oportunidades que nós temos hoje, elas aceitavam o destino horrível delas com mais felicidade. É meio estranho falar isso, mas era como se cada pessoa tivesse um propósito desde seu nascimento para com a sociedade. E as pessoas ficavam satisfeitas de saberem que eram úteis. Hoje em dia não temos isso, até achamos ridícula essa história de se sacrificar pelo bem de muitos. E hoje em dia a maioria das pessoas não acreditam em Deus ou qualquer outra ideia divina de bem maior, ou então elas são agnósticas. Mas, conversando com algumas pessoas, eu já percebi que elas gostariam sim de acreditar em alguma religião e seguir aquelas regras, porque na opinião dessas pessoas é como se a vida delas tivesse uma regra a partir daí. Hoje em dia, o que é pregado aos jovens é que eles precisam ser bem-sucedidos por conta própria, que precisam se destacar e competir com os outros. Isso cria uma cultura de isolamento, onde as pessoas se sentem pressionadas a carregar o peso do mundo sozinhas. E isso é problemático, porque nós, seres humanos, precisamos nos sentir parte de uma comunidade, onde o sucesso seja medido não apenas pelo que você consegue individualmente, mas pelo impacto positivo que você tem sobre os outros. Na minha visão, é por isso que muitos jovens hoje em dia apoiam estilos de governo não ortodoxos. Não é necessariamente apenas por questões políticas, é também por falta de propósito coletivo. A essência das nossas vidas é consumir de maneira desenfreada. Hoje, com um clique de um botão é possível comprar tudo o que se deseja, mas isso não melhora a qualidade de vida da maioria dos brasileiros. Esse consumo compulsivo, tanto por entretenimento quanto por coisas materiais, substituiu os valores antigos que nós tínhamos, e agora somos condicionados a uma cultura de recompensa instantânea e impulsividade, sem qualquer preocupação com o futuro. Você já deve estar careca de ouvir que a atenção é o recurso mais valioso que temos. E também de como essa distração constante em nossa vida nos faz esquecer o que realmente importa. E se nós nos distanciamos do que realmente importa, perdemos tempo. Literalmente passamos a gastar a nossa vida com absolutamente nada. E isso gera essa sensação de vazio. As redes sociais começaram com essa intenção interessante de conectar as pessoas, mas depois do TikTok o cenário mudou completamente, criando uma competição absurda por atenção, onde o conteúdo que você assiste é projetado para ser mais rápido, mais estimulante, tudo para satisfazer você instantaneamente. A internet está prejudicando a capacidade de raciocínio crítico e concentração das pessoas, transformando a gente em versões mais idiotizadas de nós mesmos, semelhantes a NPCs, que são personagens não jogáveis. A facilidade de acesso a conteúdos na internet faz com que as pessoas escolham frequentemente informações que não as desafiam intelectualmente. É como se você estivesse comendo doce, ao invés de uma comida verdadeiramente satisfatória e nutritiva. E nesse canal, nós já vimos como que existem diversos estudos indicando que crianças nascidas durante a pandemia apresentam um desempenho cognitivo significativamente menor, sugerindo que o estresse parental e as mudanças sociais impactaram negativamente o desenvolvimento infantil. O uso excessivo de smartphones e da internet afeta todas as faixas etárias, alterando a maneira como as pessoas consomem informações e levando a um ciclo de dependência similar ao vício, o que prejudica a capacidade de atenção e análise crítica. As redes sociais alimentam bolhas ideológicas onde as pessoas se cercam de opiniões uma iguais às outras. O que faz sentido? Todos nós queremos pertencer a um grupo. Eu até diria que a ideologia política de hoje em dia é o novo grupo escolar, mas isso faz a humanidade se polarizar. Isso faz a sociedade ficar cada vez mais dividida, onde o diálogo racional é substituído por cadeiradas. O sistema político hoje se resume a partidos diversos em facções, uma mais extrema que a outra, o que faz os cidadãos ficarem sem uma escolha que represente verdadeiramente a voz do povo. Para nós, sempre parecem partidos falhos e limitados, incapazes de representar adequadamente as necessidades e desejos da população. Não importa muito o seu lado político, sempre existe uma manipulação da linguagem, disseminação de desinformação para controlar a narrativa e moldar a opinião pública, como foi o caso do Marçal, que literalmente fez um documento fake para tentar incriminar o oponente dele. Essa manipulação só serve para desviar a atenção das questões reais e importantes, criando uma população menos crítica e mais obediente.
E tudo isso só é possível porque a cada dia que passa, a sociedade está se tornando cada vez mais ignorante, com a falta de pensamento crítico sendo uma consequência tanto da falta de educação, quanto também da política no geral. Você há de convir que os líderes preferem um povo que consome sem questionar, em vez de cidadãos informados que pudessem desafiar a autoridade, correto? Essa hipocrisia do governo e corrupção acaba prejudicando você como indivíduo, já que os políticos só se importam em manter o poder e enriquecer a si mesmos, eles precisam manter você em constante estado de hipnose. Claro, não é todo mundo que cai nisso, e você, meu querido inscrito aqui do canal, provavelmente é uma dessas que não cai tão facilmente na lábia de políticos, ou simplesmente não se importa com políticos. Você vai viver a sua vida achando que o que a sociedade fala pra você é verdade. Depois de um tempo, quando os seus sonhos e promessas não estiverem realizados, quando a situação apertar, você vai ver que não era daquele jeito que diziam pra você. Então, você vai encontrar novos fatos, coisas que fazem sentido. E daí você vai mudar de vida e acreditar cegamente naquilo por um período de tempo, até ver que não funciona mais. E assim sucessivamente. Você vai acreditar constantemente em crenças e depois em descrenças e procurar por novas crenças. Esse é o ciclo natural da coisa. Mas é aí que tá, qualquer vídeo com uma excelente narrativa consegue fazer você questionar seus valores, porque hoje existe muita informação, muitas verdades, e você simplesmente não consegue escolher qual é o estilo de vida que vai funcionar, porque ao mesmo tempo que tudo parece ter sentido, nada se encaixa perfeitamente com você, nada parece atender às suas necessidades e às suas aspirações. Daí você começa a se desinteressar pelo trabalho convencional, passa a procurar cada vez mais um posicionamento político que faça sentido ou alguma filosofia nova de vida. Muitos jovens estão começando a rejeitar completamente o sistema. Eles estão buscando alternativas fora do modelo tradicional de trabalho e carreira. Alguns estão se envolvendo para o empreendedorismo, tentando criar algo por conta própria, mas eles enfrentam barreiras enormes, principalmente aqui no Brasil, com taxas absurdas para empreendedores de médio e baixo porte. Outros estão explorando o nomadismo digital, tentando trabalhar remotamente de países onde o custo de vida é mais baixo. E ainda tem aqueles que simplesmente desistiram, abandonando qualquer esperança de alcançar o sucesso financeiro ou a estabilidade emocional. O que estamos vendo hoje em dia é o colapso da vida das pessoas. O que resta pra gente? Trabalhar incansavelmente em empregos que não oferecem a estabilidade, viver em bairros degradados e enfrentar um futuro incerto. Quando uma geração inteira perde a fé no sistema, quando as pessoas não acreditam mais que podem melhorar suas vidas, as coisas começam a se desintegrar. O país se torna mais polarizado, a violência aumenta e o extremismo ganha força. No fim, o afetado somos nós, com uma vida completamente vazia e sem significado nenhum. E isso não parece ter solução, embora tenha. A mudança real só acontece quando começamos a mudar a forma como nos vemos e também vemos o mundo. Se continuarmos a perseguir a ideia de que o sucesso só pode ser medido em termos materiais, estaremos perpetuando um ciclo de frustração e insatisfação. Mas se começarmos a valorizar a conexão humana, o bem-estar comunitário e a qualidade de vida de todos, podemos começar a reconstruir o que foi perdido? Então, o que podemos fazer? A resposta não é simples. Seria necessário começar a fazer mudanças profundas no sistema. Precisamos de investimento em educação de qualidade, criar oportunidades reais para os jovens e reconstruir a confiança no contrato social. Precisamos fazer um esforço para reconectar os jovens aos membros de suas comunidades, investir em infraestrutura e garantir que eles se lembrem do que estão defendendo. Somente aliviando essas pressões tóxicas poderemos mudar a trajetória das coisas e acelerar o progresso rumo a um futuro mais próspero. As soluções não são fáceis, mas elas existem. Outra solução é repensar o sistema econômico. O capitalismo, como ele é praticado hoje, precisa de uma reformulação. A desigualdade extrema está prejudicando não apenas os jovens, mas também a economia em geral. Um país onde apenas os mais ricos conseguem prosperar é um país que está afadado a entrar em colapso. Políticos que promovam a distribuição de renda mais justa e oportunidades para todos, como salários justos e acesso à saúde e educação de qualidade, são essenciais. Além disso, os jovens precisam ser preparados para o futuro. O sistema educacional que foi criado para atender às necessidades de uma economia industrial do século XX não está equipando os jovens com as habilidades necessárias para enfrentar os desafios do século XXI. A automação e a inteligência artificial estão transformando o mercado de trabalho, e muitos dos empregos de hoje não existirão mais no futuro. Precisamos de um sistema educacional que ensine as habilidades necessárias para o futuro, como pensamento crítico, inovação e criatividade. O que está claro é que o sonho da casa própria, da forma como foi vendido por tanto tempo, não é mais sustentável.
Ele precisa ser revisado e adaptado à realidade do mundo moderno. A gente ainda tem um grande potencial, mas apenas se forem feitas mudanças profundas em como um país trata seus cidadãos e em como a sociedade como um todo valoriza o que realmente é importante. A história nos mostra que grandes mudanças são possíveis, mas elas exigem coragem e vontade de questionar a maneira como as coisas são. As pessoas precisam dessa mudança. Estamos começando a perceber que o sistema falhou, com nós, com todo mundo, e estamos exigindo algo melhor. Se nós queremos ter um futuro próspero, precisamos ouvir mais os jovens e começar a construir um novo objetivo de vida, um que seja acessível a todos e não apenas aos mais privilegiados. O sucesso e a felicidade não precisam ser medidos apenas em termos de riqueza e status social. Precisamos redefinir o que significa ter uma vida bem-sucedida. Para alguns, isso pode significar uma carreira estável e um bom salário, mas para outros, pode significar tempo de qualidade com a família, saúde mental e física, ou contribuir para a comunidade de maneira significativa. No fim das contas, os objetivos e valores que passam para nós desde a infância precisam evoluir para refletir a realidade da vida moderna. Precisamos de um sistema que priorize o bem-estar das pessoas e não apenas o crescimento econômico a qualquer custo. Se não fizermos isso, continuaremos a ver gerações inteiras de jovens que se sentem abandonados e desiludidos no mundo em que vivem. De qualquer forma, a mensagem do vídeo é: não é culpa sua que as coisas estejam assim. Sério, não é culpa sua ter um emprego ruim. Quem fala isso é coach. Não é totalmente culpa sua a falta de dinheiro no fim do mês. Não é culpa sua que você se sente o lixo. O sistema hoje em dia foi desenhado para beneficiar os poucos em detrimento dos muitos. Mas isso não significa que não há esperança. Vocês têm o poder de exigir mudanças. Vocês têm o poder de lutar por um futuro onde todos possam prosperar, não apenas os mais privilegiados. Agora vai rolar as eleições. Na verdade já passou, agora vai ser o segundo turno para alguns candidatos em algumas cidades. Se algum dia você quiser ser líder de comunidade, ou então se candidatar a prefeito ou a presidente, o seu novo slogan deveria ser: o futuro está na mão dos jovens. Porque ignorar as preocupações da geração mais jovem e continuar a apoiar um sistema que claramente não está funcionando para essa geração, apenas beneficiando a geração passada, é uma ideia que vai prejudicar todo mundo.